Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Tásia, obrigado a esta comissão do Regional Nordeste 1, por todo o empenho pelas comunidades do Ceará. Fico muito feliz por esse trabalho, por esse serviço prestado às novas comunidades, Isso toca profundamente o nosso coração, Já que o tema é novas comunidades no coração da igreja, o nosso coração fica tocado quando você vê um carisma ou diversos carismas que se colocam a serviço. Cada um de nós poderia estar preocupado com a sua comunidade, com os seus problemas, com os seus desafios, com o seu pequeno mundinho, mas nós temos tantos carismas que se colocam a serviço. Aqui a gente já tem concretamente o espírito do caris. Então louvado seja Deus. Obrigado, Tásio, obrigado, Júlio, obrigado, Dark, com C, porque é um batalhador, um guerreiro, não é Dark, é com C, é isso, com a graça de Deus. Bem, meus irmãos, já fui apresentado como coordenador da Comissão Nacional das Novas Comunidades no Caris Brasil. Sou fundador da Comunidade Sagrada Família de São Paulo. Nossa comunidade este mês completará 29 anos de fundação. Nosso carisma, ser família, comunidade de amor, segundo o projeto de Deus, sendo o rosto da Sagrada Família no mundo. E a nossa missão, evangelizar e resgatar a família. Sei que a família, teremos um workshop de família também aqui no nosso congresso. Eu sei que a gente vinha conversando também ontem no carro ali, sempre a preocupação com a família, isso é muito importante. Então louvado seja Deus que também aqui no nosso congresso teremos um momento para as famílias. Nossa comunidade tem aí algumas casas de missão em São Paulo, algumas pessoas também espalhadas um pouquinho pelo estado de São Paulo e em outros estados, são membros da comunidade, presentes em outras dioceses. Hoje tenho 58 anos, sou casado há 34 com a Rosana, que está lá intercedendo por nós também, com o seu tercinho na mão. Somos pais de 6 filhos, 4 na terra, 2 no céu, como sempre coloco dessa forma, porque perdemos 2 durante a gravidez, e que são vida humana, nós não podemos esquecer disso. E nesse sentido também sou avô de 8 netos, 5 na terra, 3 no céu, Minha filha, minha nora perderam o ano passado 3 gravidezes, mas em compensação esse ano nasceram os gêmeos, os últimos que nasceram, o Antônio e a Alice. Então são 5 netinhos, para a glória de Deus, dos 2 filhos mais velhos que são casados, e ainda temos as 2 solteiras em casa, namorando e seguindo esse caminho aí, possivelmente do matrimônio. Só não dá para superar o número de filhos e netos da Tásia, Tásia? Esse é um recorde difícil de bater, Mas louvado seja Deus, como é bonito a gente ver a presença das famílias nas novas comunidades. Quero trazer aqui, antes de entrar, como a Tásia disse, nós tivemos este ano aquele curso dos bispos, no início do ano, que é promovido pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, Esse curso é promovido pela Arquidiocese já há muitos anos, há 30 e poucos anos, 32 se não me falha a memória. Não é um curso da CNBB, mas é promovido pela Arquidiocese do Rio, e os bispos são convidados. Esse ano cerca de 100 bispos estavam presentes ali, e entre outros convidados, o próprio prefeito do dicastério Leigos, Família e Vida, o cardeal Kevin
Farrell, Kevin Farrell, que é hoje o prefeito desse dicastério. Então, é baseado na palavra dele, na palestra dele, ali para os bispos. Vamos trazer um pouco daquilo que ele disse. Lógico, ali ele falou da perspectiva da igreja para os bispos. Aí nós vamos pegar esta fala dele e traduzir para nós, para as novas comunidades. Mas eu queria dizer assim uma coisa com relação ao tema e aquilo que nós tivemos nesse momento. Começamos muito bem o nosso congresso com a adoração ao Santíssimo. Novas comunidades no coração da igreja. E me chamou a atenção o logo ali em cima, a igreja, né? Ali a catedral daqui de Fortaleza, né? Ali a igreja Sé desta arquidiocese, dentro de um coração. É muito significativo, né? A mão de Deus, o Espírito Santo vai nos falando através disso. Novas comunidades no coração da igreja. Mas ali a igreja está no meio do coração, vocês repararam isso? Também Deus nos fala através disso. Novas comunidades no coração da igreja e a igreja no coração das novas comunidades. Vamos repetir isso? Novas comunidades no coração da igreja, bem forte. E a igreja no coração das novas comunidades. Eu penso que é isso que Deus quer nos falar nesta manhã e também neste congresso. Que não basta apenas nós estarmos no coração da igreja, mas a igreja que é nossa mãe, ela precisa estar em nossos corações. Nós precisamos ter a igreja presente no coração, e ter a igreja no coração é amar a igreja. Amar a igreja. Quem aqui não ama os seus pais, mesmo que já tenham falecido? Tem alguém aqui que não ama os seus pais? Todos amam os pais. Os nossos pais, alguns eu tenho certeza que foram santos, né? Mas nossos pais tiveram defeitos, sim ou não? Poucos ou muitos? Mas por causa dos defeitos dos seus pais e dos nossos pais, você deixou de amar os seus pais? Você deixa de amar seu pai e sua mãe? A igreja tem seus defeitos, tem seus problemas, tem, mas nós não podemos deixar de amar a igreja por causa disto. Pelo contrário, devemos amá-la cada vez mais. E o princípio, um dos princípios básicos do nosso amor à igreja, nós não amamos um templo, nós não amamos pedras, nós amamos a igreja. E a igreja somos nós, a igreja é o Papa, a igreja são os bispos, são os sacerdotes, são os leigos, são os consagrados. E o princípio da unidade da igreja está no Romano Pontífice, que hoje é o Papa Francisco. Temos que amar o Papa, temos que estar unidos ao Papa. Há uma grande onda, infelizmente, de críticas ao Papa, até de falta de respeito. Para fora da igreja, a gente até espera isso, né? Mas de dentro da igreja, alguém que fura o casco do próprio barco, é alguém que não bate bem, né? Você está no barco da igreja, ali no barco da igreja você está sendo conduzido para a salvação, e você fura o casco desse barco, não tem sentido, não tem nexo. Então, amar a igreja. Nós, novas comunidades, somos chamados por Deus para amar a igreja, estar no coração da igreja e ter a igreja no nosso coração. O que nós, já falei do cardeal, o curso dos bispos no Rio de Janeiro, esse material também já foi disponibilizado através da Comissão Nacional pelos regionais. A
visão que eu tenho dentro desse contexto é que a igreja está nos falando muito fortemente. A igreja está falando conosco, através do Papa Francisco, né? Principalmente com esta nova realidade que se chama Caris, que é o Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica, que nas iniciais em inglês deu este acróstico, né, podemos chamar assim, Caris, que também relembra a palavra grega que significa graça, dom, né? Caris. Então a igreja nos fala, precisamos estar atentos. Ela está nos mostrando claramente o que quer de nós e onde nos quer nesse contexto eclesial. O que a igreja quer de nós e onde a igreja nos quer. O indicativo o Espírito já nos mostrou, está aqui, porque esse tema não apareceu do nada, foi rezado, foi inspirado por Deus. Novas comunidades no coração da igreja e a igreja no coração das novas comunidades. Deus está nos mostrando, é aí que Ele nos quer. Significa que Ele não nos quer isolados, significa que Deus não nos quer batalhando sozinhos. Cada nova comunidade é um pelotão, pequeno, médio ou grande, ou algumas são até maiores, como se fosse um batalhão inteiro, mas todas fazem parte desse grande exército de Deus. Nós estamos lutando pela mesma causa. Eu volto a repetir aquilo que já falávamos lá em Sobral, nos congressos nacionais. O Caris, a leitura que eu faço é essa: Caris é um sonho de Deus colocado no coração do Papa Francisco. Nós não podemos ter dúvidas disto. O Caris é uma invenção do Papa? Não, é um sonho de Deus colocado no coração do Papa Francisco, como um único serviço de comunhão. Essa é a definição que o Papa dá. O que é o Caris? É um serviço de comunhão. E vejam quantos carismas nós temos aqui, quantas comunidades no Nordeste 1, quantas comunidades no Brasil, cadastradas hoje, né, no nosso cadastro nacional, são 654 comunidades cadastradas. Sabemos que ainda tem muitas comunidades que não fizeram o cadastro nacional. Mas vejam, são centenas de comunidades no Brasil. Eu até penso, vejo lá o meu querido irmão lá no fundo, Aloísio, bem-vindo, que alegria te ver aqui, viu? O Aloísio esteve à frente das novas comunidades, talvez tenha mais dados do que eu, mas eu penso o seguinte, Aloísio, essa realidade que Deus fez no Brasil, eu creio que somando todas as comunidades do mundo, não dá o número do que temos no Brasil. Me parece, pelo que a gente vê, né? Somar todas as comunidades no mundo, talvez não dê o número de comunidades que temos aqui. O que é isto? O que Deus quer dizer com isto? Que Ele coloca sobre o Brasil e sobre nós uma responsabilidade muito grande diante da igreja do mundo. Por isso nós, Corrente de Graça, Renovação Carismática Católica, que é esta corrente que comporta todas as expressões carismáticas, e o Caris é um serviço a esta expressão, né, ou a estas expressões, é isto, o Caris é o serviço da renovação, da corrente de graça, que comporta diversas expressões, a renovação carismática enquanto movimento eclesial, as escolas de Santo André, lá do Prado Flores. Cada carisma, cada comunidade é uma expressão da corrente de graça, porque cada um de nós comporta
um carisma específico. Então, cada um de nós, cada uma das nossas comunidades é sim uma expressão. Não é a expressão num sentido mais amplo, até é correto dizer, no sentido do espírito da coisa, novas comunidades como uma expressão da igreja, mas cada um de nós é uma expressão. Cada um de nós tem a sua identidade própria. Ainda que tenhamos carismas parecidos, que lutam pelas mesmas causas, nosso carisma é um carisma de família, o carisma da face de Cristo é um carisma de família. Já encontrei pelo Brasil afora outras comunidades com o nome de Sagrada Família, mas cada uma tem e porta a sua identidade. Então, nós somos uma expressão desta grande corrente de graça. E assim, tantas outras expressões, os sacerdotes carismáticos, os institutos religiosos que nascem dessa corrente, Instituto Hesed aqui, os salvistas lá em São Paulo, os carmelitas mensageiros e as carmelitas mensageiras do Espírito Santo. Então são institutos e congregações religiosas que nascem, e tantos outros nascem desta corrente de graça. O que o Papa viu, penso eu? Ele contempla a igreja do mundo, e ele vê estes carismas nascentes por todo o mundo. Ele vê como uma bênção para a igreja a corrente de graça, a renovação carismática católica. E ele vê o desafio que a igreja tem no mundo. A igreja é chamada, disse Paulo VI no Evangelho Nunciandi, que a igreja existe para, quem lembra? A igreja existe para, Evangelho Nunciandi, Paulo VI, me ajuda meus irmãos, para evangelizar. A igreja existe para evangelizar. Não foi o que Jesus deixou, o mandato de Jesus para a igreja? Ide pelo mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornai as nações minhas discípulos, tornai discípulos, formai discípulos em todas as nações. Quantos católicos somos no mundo? Hoje o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Nós católicos somos aí em torno de 1 bilhão. Somando os cristãos, nós somos em torno de 2 bilhões, 2 bilhões e 200. Mas a humanidade hoje tem 8 bilhões de pessoas. Significa que nós temos no mínimo 6 bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo no mundo inteiro. Os cristãos são apenas um quarto, 25% da humanidade. A igreja lançou agora aquela campanha do jubileu para o ano 2033, são 10 anos, que vai marcar os 2000 anos da redenção, quando Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou. 2000 anos, e nós somos apenas 25% da humanidade. E pela primeira vez na história, desde que é medido, aqui no Brasil, vocês devem ter visto essa notícia, pela primeira vez na história, o Brasil não tem mais a maioria católica. Pelo IBGE, 49, alguma coisa, pela primeira vez o número de católicos abaixa no Brasil, abaixo dos 50%. Há pouco tempo era 65, 70, 80. E vem numa queda. O Papa Francisco vê isto, a igreja vê isto, Deus está vendo isto.
E aí inspira no coração do Papa Francisco justamente algo em que ele pode potencializar. Então eu vejo que esse sonho do coração de Deus, no coração do Papa Francisco, criando um serviço de comunhão para todas as expressões carismáticas, é em vista de uma grande e potente evangelização mundial. E é justamente o que eu queria dizer, junto com essa palavra que Deus me deu aqui, a igreja no coração das novas comunidades, enquanto estávamos adorando o Santíssimo, a visualização que Ele me dava é que cada um de nós, cada um dos nossos carismas era uma chama, e que à medida que nós adorávamos o Santíssimo e olhávamos para o Santíssimo, porque ali nós temos um ponto em comum, estas chamas iam se juntando e se somando e tornavam uma única grande chama, com a chama que brotava do coração de Jesus na Eucaristia. Uma grande labareda, mas formada destas pequenas chamas. Quando você junta estas chamas e você olha esta grande labareda, você já não enxerga mais aquela pequena chama que você era. Você já não identifica mais esta chama, mas somos uma única chama do fogo do amor de Deus. Estamos no mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, e uma das invocações da ladainha dele é fornalha ardente de caridade. Fornalha ardente de caridade. É isto que Deus quer fazer de nós, quer nos fazer parte desta fornalha ardente do coração de Jesus, da caridade, do amor. E o que é o amor? Romanos 5,5, já estamos cansados, entre aspas, de ouvir essa palavra. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é justamente isto que Deus está nos mostrando. E vejam, a oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus em João 17, essa palavra é muito séria, porque nesta oração, Jesus diz que o mundo só vai crer se nós formos um, como Ele e o Pai são um. O mundo só vai crer que Deus enviou o seu Filho, é uma condição, meus irmãos, não sei se vocês já pararam para pensar, é uma condição, não é uma alternativa, simplesmente, é uma condição. Para que o mundo creia, nós precisamos ser um, como Jesus e o Pai são um. Ele vai até rezar em João 17, dizendo que Ele rezou por nós, rezou pela igreja, para que a nossa unidade fosse perfeita. Fosse perfeita. Quando eu olho esses números, que 1/4 do mundo é cristão, e o resto não conhece a Cristo, ou uma parte se conheceu, o desprezou, o mundo só vai crer se formos um. E se nós católicos estamos diminuindo, me parece que há uma rachadura grande na unidade da igreja. O mundo só vai crer se formos um, como Cristo e o Pai são um. João Paulo II, na Jornada Mundial das Missões, em 2005, ele disse assim: a igreja tem necessidade de homens e mulheres que estejam dispostos a consagrar-se totalmente à grande causa do Evangelho. A igreja tem necessidade, isso 2005, né? Quase 25 anos atrás. A igreja tem necessidade de homens e mulheres que estejam dispostos a consagrar-se totalmente à grande causa do Evangelho. E essa é uma necessidade maior ainda hoje. Consagrar nossas vidas à causa do Evangelho.
a causa da pregação do Evangelho, da difusão do Evangelho. Como é que vão crer se não houver quem pregue, diz São Paulo? É o que a gente costuma dizer, né? Acho que até disse isso talvez em Sobral mesmo no passado. A fé entra pelos ouvidos. Se não tem quem pregue, como é que vão crer? Então a fé entra pelos ouvidos. E a pregação precisa ser feita nesse contexto de unidade. O cardeal Farrell, lá no Rio de Janeiro, ele disse na sua palestra que o desafio principal que o florescer de tantas novas comunidades apresenta aos pastores é aquele de fazer crescer nelas o senso eclesial, quer dizer, o sentido eclesial, assim que se tornem uma presença e uma força no coração da igreja, e não ao lado da igreja. Obrigado. E não ao lado da igreja. Vejam, aqui logo no começo da palavra dele, ele já coloca questões muito importantes e fundamentais. Fazer crescer, esse é o desafio diante do florescimento de muitas comunidades, um desafio para os pastores, fazer crescer nas comunidades o senso eclesial, ou seja, o senso de pertença a essa igreja, para que se tornem essa presença e essa força no coração da igreja, e não ao lado da igreja, ou pior ainda, fora da igreja. Então, o cardeal, como prefeito do dicastério Leigos, Família e Vida, que fala também em nome do Papa para nós, traz esta preocupação. A gente precisa ajudar as comunidades a ter este senso de pertença à igreja, esse senso eclesial, para ser uma presença e uma força no coração da igreja, não ao lado da igreja, e pior ainda, fora da igreja. É com a igreja que nós vamos caminhar. É com a igreja. É isto que a própria igreja está nos convidando. E ele lista alguns riscos, como ele chama, qual é o risco que nós corremos e que podem nos levar para o lado da igreja ou para fora da igreja. Primeiro, unilateralismo. Achar que a verdadeira igreja está só na minha comunidade e que o evangelho é só vivido ali. Parece até um absurdo, mas a gente encontra essas realidades pelo Brasil afora. A verdadeira igreja é vivida aqui, na minha comunidade, e o evangelho também. É o perigo, o risco do unilateralismo, o risco do intimismo, reduzir a fé cristã a uma experiência interior puramente emotiva e sentimental. Com isso, obviamente, eu creio, o cardeal não está excluindo a experiência emotiva, sentimental da experiência religiosa, porque faz parte, é inerente à pessoa humana. Porque nós somos essa realidade dual, uma dualidade, nós somos corpo e espírito. Então, da nossa experiência com Deus, da nossa experiência religiosa, faz parte o corpo e faz parte o espírito, faz parte as emoções também. Mas o perigo que ele está apontando aqui é reduzir apenas a emoção. Apenas a emoção. Falávamos ontem no jantar, né, meus irmãos? Alguns pregadores hoje, se você no grupo de oração, se você no evento, você não estiver cantando e pulando, e pulando, e pulando, Deus não está agindo. Então você não pode correr o risco de reduzir, essa é a preocupação da igreja, a apenas uma experiência puramente emotiva e sentimental. Porque a experiência de Deus é muito mais do que isto, transcende a realidade emotiva, ainda que mexa
e não exclua as nossas emoções e os nossos sentimentos. O outro risco é o risco da alienação, né? Fugir das problemáticas da vida, refugiando-se num ambiente comunitário. Então, é um risco que nós corremos. Não só fugir das problemáticas da vida, mas das problemáticas da igreja, e a gente se refugia. Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer uma tenda para nós, é muito bom estar aqui. Não. Tem que descer do monte também e tocar as realidades que estão lá embaixo. É para isso que nós fomos chamados, para anunciar o Evangelho em todas as realidades do mundo. Um outro risco que o cardeal nos apresenta é o excessivo espiritualismo. O que é isto? Aceitar incondicionalmente tudo o que vem da comunidade como inspirado pelo Espírito, sem fazer uma verificação pessoal. Aqui entra o discernimento. Aqui entra o discernimento. Até para nós fundadores. Sabemos que Deus nos inspirou a fundar as nossas comunidades. E que Deus nos inspira porque é a partir do espírito do fundador. Alguns autores trazem essa questão, que não é muito antiga na igreja, né? Trazem essa questão dos carismas de fundação, o carisma do fundador, o espírito do fundador, o espírito do instituto, o espírito da comunidade, né? A gente sabe que Deus age ali, Ele inspira o nosso modo de agir, o nosso modo de ser. Mas corremos este risco de aceitar incondicionalmente, sem fazer uma verificação. Uma verificação do discernimento. Não sei vocês, mas quando eu comecei na renovação carismática, em 84, 85, quando se falava nos seminários de vida no Espírito e nas experiências de oração, a palestra sobre os dons carismáticos, se dizia assim, que o dom do discernimento dos Espíritos é o protetor de todos os dons. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. O discernimento é o protetor de todos os dons. Se o discernimento é protetor de todos os dons, de todos os carismas, me parece que também o discernimento é o protetor dos carismas das nossas comunidades, porque é um carisma, é um dom do Espírito. Então precisa passar por uma verificação, sim. Aqui eles apontam a questão do culto da personalidade, um risco. Absolutizar o que dizem e fazem os líderes das comunidades de forma idolátrica. Para nós, que somos novos, nossos movimentos são novos na igreja. 10, 20, 30, 35, 40, 50 anos, isso é muito novo. Então pode soar um pouco estranho, mas o que a igreja tem? A igreja tem os olhos no todo. E a igreja vem sofrendo, nas últimas décadas, sobretudo, do abuso de autoridade. Os abusos sexuais nascem do abuso da autoridade. Do abuso da autoridade vêm os abusos morais, os abusos sexuais. E a igreja está preocupada, porque infelizmente também isso já atingiu as novas comunidades. Vira e mexe, estoura na mídia aí um escândalo, uma coisa ou outra, né? Então a gente tem que olhar com o que o cardeal quis dizer com isso, né? O que a igreja está dizendo com isso. Então tomar cuidado. Não significa que não exista que palavra usar aqui, né? Para não provocar né? Eu vou usar entre aspas aqui uma veneração, ou talvez um respeito, que a gente percebe nas nossas comunidades pelas pessoas dos fundadores, né? Não significa que isso não tem que haver, porque os membros das nossas comunidades nos veem e enxergam em nós uma paternidade, uma maternidade, não é verdade? Uma paternidade espiritual, uma maternidade espiritual.
é aquele que deu a luz a um carisma, né? Então é muito sadio isso. Só temos que tomar o cuidado para que isso não se transforme num culto de personalidade. Nós não somos personalidade, nós somos servos, como todos os servos são. Apenas Deus nos escolheu para iniciar uma obra. E um último ponto que ele apresenta como um risco é do confronto com a comunidade local, paroquiana e diocesana, que muitas vezes é considerada apagada, formalística e superada. Ainda que a gente encontre essa realidade nas nossas paróquias, você vê que muitas paróquias sem vida, muitas dioceses sem vida, né? Não importa, é a igreja. É a igreja, e nós somos chamados a não confrontar, rivalizar com esta realidade. Pelo contrário, se somos chamados por Deus a estar no coração da igreja, é para ajudar a própria igreja na renovação que é necessária da igreja. Lógico que o cardeal não trouxe apenas as preocupações, os riscos, né? Mas ele traz em nome da igreja, que a própria igreja reconhece, né, a identidade e a justa autonomia dos carismas. Isso foi dito por ele. A igreja reconhece a identidade e a justa autonomia. E ele diz assim: de uma parte, o bispo deve suscitar em todos os fiéis o desejo de caminhar juntos, de modo que se crie integração e comunhão na igreja particular da qual ele é pastor. Por isto, procurará educar e também as novas comunidades para que tomem parte na vida eclesial em um espírito de autêntica sinodalidade. Trata-se da participação eclesial. Vejam, sinodalidade é a palavra que está na boca do Papa hoje. Entender o que está no coração dele, que é a visão que ele tem de igreja. A visão de igreja do Papa Francisco é uma igreja sinodal, é uma igreja que faz discernimentos e toma decisões comunitárias, não dispensa a autoridade, não dispensa a hierarquia, mas a visão de hierarquia do Papa Francisco é uma hierarquia que escuta todos, que faz um discernimento a partir desta escuta para tomar uma decisão daquilo que se julga, que se discerne ser a vontade de Deus. Essa é a igreja que está na cabeça e no coração do Papa Francisco. A gente precisa entender isso, porque nós somos a igreja do tempo do Papa Francisco, assim como fomos de João Paulo II, de Bento XVI. Somos hoje a igreja do Papa Francisco. Para caminhar em unidade, estamos unidos a ele, e precisa então compreender qual é a visão eclesial que o Papa Francisco apresenta. Pode ser que venha um Papa depois dele que mude as coisas, que julgue que o cáris não é necessário, volta tudo como era antes, ou então cria uma coisa nova. É o Papa que vai decidir. Ou então ele veja, é isso, esse é o caminho, vamos continuar por aqui, né? Continua o cardeal. Por outro lado, é importante salvaguardar o respeito à identidade e a justa autonomia dos carismas. Vejam, isso aqui é importante para nós. É a igreja que está dizendo. É importante salvaguardar o respeito à identidade e uma justa autonomia dos carismas. Veja, não é a igreja dizendo que nós temos que salvaguardar. A igreja está trazendo para ela essa responsabilidade. Ela entende que é missão dela salvaguardar e respeitar esta realidade dos carismas, das novas fundações
e a sua identidade própria, essa autonomia, no sentido de que o apelo à participação eclesial não leve a distorcer completamente a identidade e a vida própria das novas comunidades. Olha que bonito isso aqui. Nós somos chamados a uma inserção no coração da igreja, com a igreja no coração. Mas a própria igreja diz, para tomar o cuidado, para não distorcer a identidade e a vida própria das novas comunidades. Porque a igreja nos entende úteis à missão dela, isso João Paulo II também já falava, na medida em que nós formos fiéis ao nosso chamado, à nossa identidade, ao nosso carisma, à nossa espiritualidade, ao nosso modo de ser, à nossa forma de evangelizar. É isso que a igreja está dizendo aqui. E João Paulo II já disse isso lá atrás, né? Se as comunidades quiserem ser úteis à igreja, elas devem ser fiéis ao seu carisma. É a melhor forma de ser útil à igreja, ser fiel ao carisma. Aliás, o próprio João Paulo II, eu trouxe um trecho aqui do documento da Exortação Apostólica Pós-Sinodal Vita Consecrata, que é um documento, podemos dizer assim, conclusivo do Sínodo dos Bispos sobre a vida consagrada. E com certeza nós já tivemos contato com esse documento, que traz muitos elementos presentes nas novas comunidades, né? E justamente no número 46 desse documento, o título é Sentire cum Ecclesia, sentir com a igreja. Tem tudo a ver com o nosso tema. Para você sentir com alguém, você tem que estar unido ao coração dessa pessoa. Como é que o marido e a mulher se sentem um ao outro? Às vezes basta olhar, né, Luiz? Um olhar a gente já entende a esposa, já entende o marido, não precisa nem dizer muita coisa. Por quê? Porque a gente sente com o coração está unido. Quando o coração está unido, a gente sente com o outro. Então precisamos estar no coração da igreja, a igreja no nosso coração, para a gente poder sentir com a igreja. E o Papa João Paulo II diz assim, ele traz, até recupera algumas ideias do Concílio Vaticano II. Pede-se às pessoas consagradas para serem verdadeiramente peritas em comunhão e praticarem a sua espiritualidade. Olha, se o cáris é um serviço de comunhão, e o Papa João Paulo II também, depois eu vou trazer isto à tarde, Mane Nobiscum Domini, João Paulo II fala sobre fazer da igreja a casa e a escola da comunhão. Então vejam, aqui ele diz que as pessoas consagradas precisam ser verdadeiramente peritas em comunhão. E se o cáris é um serviço de comunhão, nós estamos inseridos nessa realidade da corrente de graça, precisamos ser peritos em comunhão. E achei interessante aqui que ele complementa dizendo, e praticarem a sua espiritualidade. Ou seja, se nós não praticarmos a nossa espiritualidade, que é própria de cada carisma, isso vai impedir que sejamos peritos em comunhão. É uma condição, a gente precisa viver a nossa identidade, aquilo que é próprio nosso, com fidelidade, para contribuirmos para essa unidade. Nos fundadores e fundadoras aparece sempre vivo o sentido da igreja, que se manifesta na sua participação plena da vida eclesial em todas as suas dimensões e na pronta obediência aos pastores, especialmente ao Romano Pontífice. E ele vai lembrar aqui uma figura muito querida
da grande maioria, talvez de todas as comunidades, Santa Teresinha do Menino Jesus. O que ela disse? No coração da igreja eu serei o amor. Aqui, e João Paulo II cita Teresinha, essa frase dela. Significa que para a gente compreender o tema do nosso congresso, novas comunidades no coração da igreja, com a igreja no coração das novas comunidades, só vai acontecer se nós formos o amor, como Teresinha. No coração da igreja eu serei o amor. Por que ela disse isso? Porque aí ela descobriu a vocação essencial dela. Mais do que ser carmelita, mais do que ser sacerdote, mais do que ser missionário, ela queria ser tudo. E buscando tudo, ela encontrou de fato o tudo com T maiúsculo, na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o amor. Agora sim eu descobri, eu encontrei a minha vocação. No coração da igreja eu serei o amor. Depois eu vou falar sobre o amor como elemento fundamental para a unidade, para a unidade, para a comunhão, mas isso à tarde. Enfim, o Papa vai discorrendo, não vou ler todo o trecho, é o número 46 da Vita Consecrata. Você pode depois conferir, tem no site do Vaticano, ou muitas comunidades, nas suas bibliotecas, você na sua biblioteca particular deve ter esse documento, mas como que ele ressalta esta importância, a fidelidade ao carisma, a fidelidade à espiritualidade, através do amor, é sentir com a igreja, está essa união, essa unidade, esta comunhão de coração, de sentimentos. Porque se nós fazemos este caminho, que o caminho da união, o caminho da unidade, o caminho da comunhão, é um caminho de mão dupla. Não se faz unidade quando um só quer. Por isso que o matrimônio só acontece se os dois querem. O matrimônio é a união de duas liberdades. Por isso não existe sacramento se um não quer, ou se um está sendo forçado, ou se um está sendo enganado. O sacramento não acontece. Para que essa unidade, uma só carne, aconteça no sacramento, faço esse paralelo com a unidade da igreja. É necessário que a gente queira. A igreja está mostrando para nós que ela quer. Nós temos que dar a nossa resposta. Nós queremos estar no coração da igreja. Nós queremos estar com a igreja no nosso coração. E aí sentir com a igreja, sentir o coração da igreja, um coração hoje chagado pelos seus próprios filhos, chagado pelos escândalos, chagado pelas divisões. Então sentir com a igreja é também sentir a dor da divisão e lutar pela reintegração, pela unidade, pela comunhão, que se faz pelo coração e não pela cabeça, pelas ideias. Que podemos ter ideias diversas, ideias diferentes, julgamentos diferentes diante de uma mesma situação. Por isso que a comunhão não se dá no campo das ideias, mas no campo do coração. É no campo do coração. O cardeal, ele vai dizer assim, eu trouxe o início da conclusão da fala dele, não trouxe tudo porque ficaria muito longo, mas o início da conclusão ele diz assim: para concluir, gostaria de convidá-los a considerar as novas comunidades como um grande dom que Deus faz à igreja do Brasil. Olha que bonito. Ele disse isso para os bispos: considerem, senhores bispos, as novas comunidades como um grande dom que Deus fez para a igreja do Brasil. Quem dera que em cada país existissem tantas comunidades como aqui no vosso país.
diria que é muito melhor enfrentar os problemas que surgem da efervescência e da riqueza dos carismas, que os dolorosos problemas que muitos de vossos co-irmãos bispos enfrentam em outros países, que não têm, vamos chamar de mão de obra para evangelizar. Muitas vezes estão sozinhos. Penso no contínuo fechamento das paróquias e na venda de edifícios sagrados, no abandono dos sacramentos, no desaparecimento dos jovens da igreja, na total falta de vocações. A gente sabe, a realidade da Europa, principalmente, é uma realidade de fechamento de igrejas. Lá, por causa dos contratos, o Brasil na época do Império tinha isso, mas depois mudou. Os templos não são da igreja, é do Estado. Se a igreja não consegue manter, para você manter aquecido, porque lá é frio no inverno, as igrejas são geladas, para você manter um aquecimento numa igreja imensa é caríssimo, e as igrejas não têm mais dinheiro, as dioceses não têm dinheiro, e as que tinham gastaram todo o seu caixa para pagar indenizações de escândalos, infelizmente. E então vão entregando. Você vê na internet imagens daquelas retroescavadeiras destruindo igrejas do século 17, 18, 19, antes até. Ou você vê igrejas que eram católicas, se tornaram mesquitas, que os muçulmanos estão. Ou se tornaram hotéis, bares, casas de show. Tem muitas assim na Europa, muitas, infelizmente. Então, a palavra do cardeal para nós é uma palavra de ânimo, porque no Brasil há essa efervescência, nós fazemos parte disto. E quanto mais as chamas dos nossos carismas estiverem unidas, esta labareda vai incendiar o mundo inteiro. É esta graça de Pentecostes que nós portamos, é a graça de um grande novo Pentecostes que nós esperamos, que é chamada de, alguns chamam de terceira onda. Nossa Senhora, em diversas aparições, ela menciona, né? Por quê? Nós estamos diante de tantos males no mundo, de tanta maldade, e diante da realidade que a gente vive, muitas vezes nós paramos e ficamos pensando: como é que nós vamos dar resposta a isso tudo? Como é que nós vamos vencer o mal no mundo que parece que está vencendo? Às vezes nós temos a sensação que o mal está vencendo, e em muitos lugares de fato está. O mal, a violência, a guerra, a corrupção e tantas coisas, parece que eles avançam com facilidade. E os que querem ser honestos são punidos. Os que querem viver uma vida reta são punidos. Diante desse quadro, o que fazer? O que nos anima é uma própria palavra de João Paulo II, num daqueles livros que foram escritos, tipo entrevista, e no Catecismo da Igreja Católica, que vai dizer que o mal no mundo, ele só vai ser superado, só vai ser vencido por uma intervenção direta de Deus. E João Paulo II diz isso: o mal só vai ser vencido quando Deus intervir diretamente sobre o mal e vencer o mal. Mas não significa que nós não temos que fazer a nossa parte. Isso não deve nos desanimar, pelo contrário, Deus, a intervenção de Deus também se dá através dos nossos carismas. E eu quero encerrar aqui com uma citação que fiz no último Congresso Nacional, e acho que nós podemos cantar rezando um pouquinho antes de irmos para o intervalo, pedindo essa graça de Deus sobre nós, de estarmos no coração da igreja e com a igreja no coração. Eu citava, e foi o tema do congresso o ano passado, lá na Canção Nova, o Congresso Nacional. Eu falava sobre a mais poderosa renovação, usando a palestra do
do cardeal, hoje cardeal Raniero Cantalamessa, no início do Caris, lá em Roma, em 2019. Ele usava uma frase de Orígenes, que dizia assim: para ser, contudo, a corrente de graça que descrevemos, quer dizer, ele faz alusão a Orígenes, né? A renovação carismática precisa ela mesma se renovar. Aqui ele não está falando sobre o movimento eclesial, está falando de toda a corrente de graça. Para ser corrente de graça, a renovação carismática precisa ela mesma se renovar. E a isso quer contribuir a instituição do Caris. Escrevia Orígenes: não se pense que basta se renovar uma única vez. É preciso renovar a própria novidade. É isso que nós temos que clamar, que Deus renove em nós aquilo que um dia Ele fez. Não basta renovar uma única vez, é necessário renovar a própria novidade. E aí ele traz 2 pontos muito importantes do agir do Espírito. Ele embasa tudo isso aí, está no YouTube lá da Canção Nova, todas as palestras dos congressos estão lá, procura lá. Mas está até mais fácil, no YouTube do Caris Brasil, Serviço Brasileiro de Comunhão do Caris, nós pedimos para criar playlists. Você vai lá nas playlists e estão as pregações de todos os congressos, os últimos agora, no tempo do Caris, 20, 21, 22, e também um simpósio sobre autoridade, sobre formação vai ser agora, sobre estatuto civil, canônico, está tudo lá, playlist está lá. E então tem todo o material ali. E ele então vai falar sobre as 2 formas de agir do Espírito, que é a forma carismática, através dos dons, dos carismas, que é esse agir carismático, e a forma do Espírito agir como aquilo que também é próprio dele, o Espírito Santo. Rezamos agora no Pentecostes e na novena preparatória, ele é a alma da igreja, ele é o santificador das almas. E o Cantalamessa diz que é hora da renovação carismática católica se apropriar de vez desta segunda forma do Espírito Santo agir. Nós demos ênfase bastante grande aos carismas, e não está errado isso, porque foi isso que Deus fez conosco, mas nós não podemos esquecer aquilo que de fato leva para a salvação, que é a ação santificadora do Espírito. Eu lembro por várias vezes o Jean-Luc, talvez o Aloysio vai lembrar, Tásia também estava presente, meus irmãos ali. O Jean-Luc, quantas vezes, enquanto ele era moderador do Caris, ele disse: a grande finalidade do Caris é a santidade. É a santidade. Padre Jonas, nosso querido saudoso Monsenhor Jonas Abib, quantas vezes ele disse, tem até uma pregação histórica dele: nossas comunidades têm que ser fábrica de santos. Então, meus irmãos, estar no coração da igreja é ir com amor e com a santidade que nós somos chamados por Deus. É dar uma atenção especial a essa ação do Espírito. Se você chegar na porta da eternidade e apresentar todos os dons, todos os carismas que você ministrou, você exerceu, e talvez você escute aquela sentença dolorosíssima: não te conheço. Agora, se você na sua humildade, reconhecedor dos seus pecados, se apresentar às portas da eternidade, mas vivendo uma vida santa, as portas vão se abrir. Hebreus 12, 14. Sem santidade ninguém vê a Deus. Estar no coração da igreja é buscar com muita seriedade e empenho esta santidade. Esta santidade. Por isso é que Deus permitiu aos nossos santos, baluartes, patronos, inspiradores do carisma, nos escolherem. Não fomos nós que escolhemos eles, eles nos escolheram. Para quê? Para que a gente pudesse mirar na vida desses santos
a vida de santidade. Eles nos inspiram a nossa espiritualidade. E toda espiritualidade tem como principal objetivo a santidade. Nós não somos e não podemos ser colecionadores de carismas. Precisamos buscar a santidade. Os carismas vão contribuir para esse bem maior, que é a santidade. Amém. Vamos ficando em pé, vamos rezar um pouquinho, vamos cantar, clamando a Deus que Ele nos ajude a viver essa unidade. Nossa Senhora é invocada no cálice como mãe da unidade. Ela é a mãe da igreja, ela é a mãe dos apóstolos, ela é a nossa mãe. Que ela interceda por nós, que o Espírito Santo nos ajude a compreender tudo aquilo que Deus está falando para nós, para a igreja do Brasil, para as comunidades do Regional Nordeste 1, e que sobretudo o Senhor nos conduza numa vida santa, santa e irrepreensível. Cantemos chorando. Vem, Espírito Santo. Que seja é o que eu quero mais. Vai dando a mão para o seu irmão do lado aí. Que seja essa união das chamas, do fogo do carisma, é o que eu quero dos nossos carismas unidos, desejando esse amor, essa unidade, esse sentir com o coração. É o que os torna. Sinta o coração do seu irmão, sinta o coração do carisma do seu irmão. Não tenha medo da unidade. Se amem mais. Unamos-nos ao coração da igreja, ao coração dos nossos bispos, se amem mais. Ao coração do Papa. O meu espírito é quem age e faz. Que seja que seja que seja é o que eu quero mais. Que seja é o que eu quero mais. O meu amor, o teu amor é o que os torna capazes. É o que os torna capazes, sem medo algum, sem medo algum. Se amem mais, se amem mais. No coração da igreja, minha mãe, sem medo algum. Eu serei o amor. Se amem mais. O meu espírito é o que age e faz. Derrama, Senhor, sobre nós a graça da unidade, a graça da comunhão, Senhor, a graça de estarmos no coração da igreja e levarmos a igreja em nossos corações, Senhor. Dai-nos, Senhor, hoje a graça de sentir com a igreja, viver esta unidade, de estarmos unidos de coração com a igreja, Senhor, de sentir o coração da igreja, de sentir o coração dos nossos irmãos, de sentir o coração dos carismas ao nosso redor, que entre nós, Senhor, novas comunidades, possa ser evidente a comunhão e a unidade, Senhor. Vem, Espírito, sobre nós, Espírito de amor, o amor de Deus derramado em nossos corações. Vem renovar a própria novidade que um dia nos tocou.
que seja é o que eu quero mais. Que seja é o que eu quero mais. O meu amor é o que os torna capazes, sem medo algum, se amem mais, sem medo algum, se amem mais. O meu espírito é o que age e faz. E aqui olhando para Nossa Senhora, Mãe da Unidade, rezemos. Enquanto você vai voltando para o lugar, sentando, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Unidade, rogai por nós.